Olá, estamos aqui diretamente do Connect Smart Cities, o principal evento sobre cidades inteligentes do Brasil. Estamos aqui pelo Estadão fazendo uma cobertura muito especial com especialistas de diversas áreas que vão contar um pouquinho das suas experiências, dos projetos, de como melhorar as cidades em que a gente vive. E agora eu vou conversar aqui com a Gabriela Baumgart. Gabriela, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Mariana, posso falar seu nome? Claro, fica à vontade. Corta. Mariana, prazer estar aqui. A Gabriela é presidente do Conselho do Instituto Center Norte. Gabriela, você foi fundamental na implantação da governança corporativa, até por vir de uma empresa familiar, né? E você também liderou o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A gente ouve muito falar em ESG, mas o G, que é a governança de fato, parece que está ganhando uma importância maior. E você, inclusive, eu já ouvi em outras ocasiões dizer que é esse o G que permite os outros dois, né? O social e o ambiental, de realmente evoluírem. Queria te ouvir sobre isso. Bom, você me perguntou, né, aliás, afirmando que eu fui uma peça importante no desenvolvimento de governança no nosso grupo empresarial, o Grupo Baumgart, tanto a governança corporativa, quanto de sócios, quanto da família. Eu presidi também o IBGC, eu fui membro do conselho há 4 anos, presidindo 2, mas eu estou nessa jornada de governança há 17 anos, tendo algumas presidências de conselho aí nessa jornada, né? E muito feliz por representar também a diversidade, porque há 17 anos atrás, quando eu entrei nesse mundo de conselhos e comitês, só 3% das cadeiras eram tomadas por mulheres. Hoje nós já estamos aí em 15%, 16%, então me sinto muito honrada em fazer parte dessa abertura de portas para mulheres em conselho, né? Mas você me perguntou a questão do ESG, de sustentabilidade, por que governança é tão importante, né? O que é governança? Acho que sempre é importante falar que governança é um sistema que orienta, monitora e governa as companhias. E, de certa forma, a governança é um grande guarda-chuva deste acrônimo ESG. Né? Então eu vejo muito como uma questão sistêmica, não dá para você separar as letras e olhar em qualquer negócio separadamente as questões separadas das ambientais e de governança, mas todas elas de maneira sistêmica, porque elas têm que estar no cerne do nosso modelo de negócio para que a gente possa então colher os resultados de negócios com organização, com impacto, com todo o ganho de valor que a sustentabilidade traz para os nossos negócios. Foi essa mudança que a gente viu acontecer, né? Que antes o ESG era um diferencial e passou a ser um critério básico, né, para todas as empresas, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente tem uma máxima, é muito interessante falar por grupo, né? Por que no Grupo Baumgart, por exemplo, a sustentabilidade é tão importante? Porque ela está no nosso DNA, está no nosso valor. A gente sempre acreditou que sustentabilidade nos negócios fazem com que eles se tornem muito mais longevos e significativos para as comunidades onde nós atuamos, comunidades stakeholders no geral, seja para clientes finais, fornecedores ou mesmo para os sistemas que a gente está inserido, né? O Grupo Baumgart ele tem 3 grandes negócios, tem Vedacity, que foi fundado em 1936 e se tornou uma B Corp também, a primeira indústria química de produtos para construção civil a se tornar uma empresa B no Brasil. Então, também isso tem um significado importante, porque mostra decisões de negócios que foram tomadas, não só por orientação de acionistas, mas por determinação e alinhamento de conselho e convencimento e alinhamento da gestão também. Porque no final do dia, quem entrega uma estratégia B para o negócio são nossos colaboradores. Então tem toda uma questão de DNA, de valor, de mudança de comportamento e decisão do tone of the top, que muitas vezes a gente fala, né? Se você não tem o tom, né, esse grande alinhamento entre acionistas, conselho e gestão, as coisas não acontecem. Mas para a gente isso foi super importante. E por que é um grande diferencial de novo? Nos outros negócios, imagina que nós somos o primeiro shopping a se tornar uma empresa B no mundo, também muito importante, o primeiro centro de feiras e convenções a se tornar uma B Corp no mundo,
né? E a gente fica muito feliz em ter um exemplo brasileiro nesse setor, né, que muitas vezes no mundo inteiro tem participação do governo, das cidades, porque feiras são grandes, né, âncoras de negócios na cidade. Nós, como, né, uma empresa familiar, ficamos muito felizes, mas, de novo, porque a gente acredita de verdade, genuinamente, em sustentabilidade como cerne, como pilar centralizador de uma forma de se fazer negócios, negócios que sim dão lucro, negócios sim que são longevos, mas que precisam de muitas vezes criatividade e resiliência para tentar, para ousar, para inovar formas de fazer negócio. Você tinha falado dos 3 pilares, né? Isso que você estava mencionando agora. Centernorte e o agronegócio também. A gente também tem agronegócio e a gente também passa a ser uma referência em agronegócio com as questões socioambientais, né, com todas as questões de plantio, de uso agora, com questão de plantio. Então a gente também acaba sendo uma referência com questão de reflorestamento, uso de componentes naturais, enfim. Então tem toda uma questão que para nós é muito importante. Mas a sua pergunta, que eu acho que é importante, sair da questão, né, de uma decisão de exigência. E o que eu acredito muito, até foi falado no nosso primeiro painel hoje cedo no evento, né, eu acredito muito em sustentabilidade como cerne de modelo de negócio por 3 grandes motivos. Né, por amor, por inteligência ou por dor. Então é um caminho que tem que ser trilhado pelos negócios que estão hoje nos grandes mercados. Seja por amor, porque está no DNA, a empresa já nasce com esse propósito, tem esse alinhamento que a gente conversou de acionistas, conselho, enfim, colaboradores. Por dor, por questões regulatórias que estão por vir, né? A gente vai ter a COP30 com grandes compromissos a serem firmados, e tem os setores sendo cada vez mais regulados, tem a pressão da sociedade, a pressão dos stakeholders por esses grandes compromissos a serem firmados pelas empresas, e tem uma questão de inteligência para aqueles que acreditam, e eu sou uma delas, que a questão de sustentabilidade nos negócios gera valor. Não é valor no quarter, muitas vezes, né, um valor. São questões de longevidade, de criação de valor em grandes redes, muitas vezes que vão ser obtidas a médio e longo prazo. Mas a nossa jornada, né, a nossa empresa, o grupo empresarial já está aqui há 90 anos e a nossa jornada é passar de geração a geração esses valores, essa nossa forma de fazer negócios. E aí também a empresa passou não só de geração em geração, como você foi contando, mas também foi diversificando o portfólio, atuando em novas frentes. E agora, mais recentemente, vocês começaram a se aproximar do desenvolvimento imobiliário, inclusive com uma área muito importante na Zona Norte de São Paulo. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto e como o ESG conversa com esse projeto, de que formas vocês estão enxergando estrategicamente a questão do ESG no desenvolvimento imobiliário. Vamos lá, aqui voltando no nosso timeline empreendedor, na sua pergunta, né, falando um pouquinho como é que sustentabilidade, como é que a gente pode ligar a sustentabilidade ao desenvolvimento imobiliário que a gente vai ter aqui na região norte, né? Voltando um pouquinho o que eu queria falar na nossa linha empresarial de desenvolvimento, que eu acho que é bacana, que em 1936 o grupo empresarial nasceu com Vedacity, aqui na Zona Norte de São Paulo. Depois, essa foi a primeira geração. A segunda geração do nosso grupo empresarial começou 40 anos depois, com uma segunda onda de empreendedorismo formada pelos Shopping Center Norte, primeiro shopping na Zona Norte de São Paulo, depois Shopping Lar Center, no Novotel, e o Expo Center Norte, que está aqui hoje acolhendo esse evento, que é muito bacana, e também com agronegócio em Goiás, Rio Verde, Goiás. Então, já uma segunda onda de empreendedorismo, que é muito importante que se mantenha vivo numa família empresária. E o terceiro ciclo já veio com a terceira geração, muitas vezes trabalhando nos negócios, mas a terceira geração vem com a conscientização da necessidade de um sistema de governança, trazendo, escrevendo na pedra os valores da família empresária, os valores das empresas,
para que a gente possa seguir crescendo de uma maneira sustentável à luz dos nossos valores e à luz de um grande alinhamento de acionistas com a sua gestão. E nesse momento, em 2017, a gente toma a corajosa decisão de sair da gestão dos negócios, mas a família passa a ocupar as cadeiras estratégicas em conselhos e comitês desse grupo empresarial. E aí a gente deixa muito claro o pilar de sustentabilidade já para um novo passo, um novo ciclo já de crescimento e desenvolvimento de negócios, que vem a nossa querida cidade Center Norte, que é o nosso desenvolvimento imobiliário, também para ser empreendido à luz dos nossos valores e da nossa estratégia. E traz para o cerne do desenvolvimento de uma cidade que vai acontecer aqui na região norte, com todas as certificações, com toda a questão de mobilidade sendo observada, uso de recursos naturais sendo observado, um olhar sistêmico para o desenvolvimento não só das nossas áreas, mas como de toda a região norte, que é muito importante, com uma forte atuação sistêmica também do Instituto Center Norte. O Instituto Center Norte tem um foco em empreendedorismo na região, empregabilidade de jovens, empregabilidade de moradores do entorno dos nossos empreendimentos, a questão de mobilidade e uso de transportes públicos, olhando também a questão de emissões de carbono, de permeabilidade de solo, né, de manutenção de Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Então, tem todo esse olhar de sustentabilidade, de governança para uma região, de novo, com essa vontade e com a ambição, junto com os nossos colaboradores, de se tornar um desenvolvimento icônico na cidade de São Paulo. Nós somos abraçados aqui na região pela Serra da Cantareira, nós estamos na entrada da cidade de São Paulo. Isso traz para nós uma grande responsabilidade, junto a todos os stakeholders, de ter um desenvolvimento responsável na cidade. E aí, para fechar, eu queria que você falasse um pouco mais do Instituto, né, do papel dele. A gente sabe que são diversos projetos, diversas iniciativas, e como que ele agrega dentro dessa estratégia ESG que o grupo de vocês tem tão consolidada internamente. Exatamente. O papel do Instituto Center Norte neste desenvolvimento, né, de cidade é muito importante. Ele abraça o braço do social. Então a gente trabalha com empregabilidade de jovens, com as comunidades do entorno, com o desenvolvimento dessas comunidades, com empreendedorismo feminino, né, a geração produtiva. Então, assim, empregabilidade, já falei, né, que é super importante. Cruzei de novo. Mas assim, deixa eu voltar. Me perdi na... Vou voltar. O papel do Instituto Center Norte no desenvolvimento da cidade Center Norte é muito importante. É um grande interlocutor também com todos esses nossos stakeholders do entorno. O Instituto já tem uma jornada desde 2012 muito ativa, muito forte. A gente trabalha com inclusão produtiva, empreendedorismo feminino, inclusão e desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho. A gente apoia, nesses 12 anos, apoiou mais de 60 instituições que estão, muitas delas, localizadas aqui na região norte, com diversas causas. Então ele abraça, ele é o grande braço social dos empreendimentos, mas também de maneira sistêmica participa muito das discussões de cidade. A questão da cidade Center Norte, ela tem um olhar estratégico e sistêmico para a região. E a gente, de novo, trabalha em rede com diversas organizações, trabalha em rede com o poder público, trabalha em rede com outros empreendimentos do entorno também, para que possa ser percebido, para que a gente possa ter melhores práticas, troca de melhores práticas com outras organizações também, sejam elas do terceiro setor ou não, para que a gente possa realmente expandir.
divulgar, expandir as melhores práticas em toda a região. E não só, passando também da região, na cidade de São Paulo. Bom, Gabriela, queria te agradecer demais pela conversa, foi ótima. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de tratar desses temas tão importantes para as cidades e que vão ajudando a entender a importância do ESG, que não é só o ambiental e social, mas, como você bem disse, a governança como pilar. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada. A gente está sempre aprendendo, né? Então as trocas para nós são muito importantes. O nosso time técnico, especialista, os comitês que a gente tem com discussões, né, do setor imobiliário e outros setores também que abrangem aqui os pilares da nossa cidade são muito importantes para nós e a gente não faz nada sozinho. A gente faz tudo em rede, com muita troca, muito aprendizado, com muita flexibilidade, ouvindo os nossos stakeholders e convidando para que eles façam parte dessas grandes discussões de grupo. Obrigada a você que assistiu e fique ligado para os próximos.